O Tribunal de Contas de Mato Grosso e a Secretaria de Controle Externo do TCE, com o objetivo de subsidiar a emissão do parecer prévio, analisou as contas do ex-prefeito Erival Capistrano e do atual prefeito Juliano Lincoln. O conselheiro Walter Albano presidiu a sessão. Com a palavra, o doutor conselheiro substituto Luiz Henrique Lima para relatar o processo 6 da pauta, em relação ao qual, doutor Luiz Henrique Lima, há um pedido de sustentação oral da parte de um dos gestores e que será representado aqui pelo advogado doutor Emerson Flávio de Andrade. Além disso, estão aqui na condição de ouvintes o doutor Paulo César, advogado, e o doutor Carlos Alberto, assessor de gabinete daquela prefeitura. Ao analisar as contas da prefeitura de Diamantino, a equipe técnica do TCE encontrou várias irregularidades na gestão fiscal e financeira, apontadas como gravíssimas. Por exemplo, gastos com pessoal do primeiro escalão do Executivo. O limite máximo apontado pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 54%. Diamantino gastou 57,91%. Gastos com pessoal do município. O limite era de 61%. Diamantino gastou 61,13%. O advogado Emerson de Andrade fez a defesa oral do prefeito Erival Capistrano no tribunal. E eu gostaria de frisar para Vossas Excelências que no segundo retorno do Erival, em agosto de 2009, e eu pedi para fornecer para Vossas Excelências informação contábil, a conta do Erival estava com despesas com pessoal de 43%, aproximadamente 44% com despesas com pessoal. E aí ele teve a interrupção novamente do mandato, e aí retornou em julho, onde se refere-se a essa conta especialmente. Eu gostaria de dizer também a Vossas Excelências que no retorno do Erival, ele herdou essa situação, em que o gasto com o pessoal já estava elevado. O gasto com o pessoal já estava exorbitante, a máquina estava inchada, e de imediato foram tomadas medidas administrativas, Excelência, para que se retornasse ao limite mínimo. Infelizmente, por própria força de decisão judicial e pela dificuldade de se manter no cargo, não teve 100 dias de mandato. Nesses 100 dias, Excelência, ele tomou as medidas iniciais. Mas o que a lei de responsabilidade refere-se a nós quando se existe essa exorbitância no limite de gasto com o pessoal? Para se ter uma ideia, quando o Erival deixou o segundo mandato, ele tinha aproximadamente 800 funcionários. Quando reassumiu o mandato, a máquina estava tão inchada, Excelências, que havia aproximadamente 1.100 funcionários. E foram tomadas medidas proativas, mas como se planejar um governo, como se fazer ações imediatas, como se renovar diante do caos instalado pela alternância do poder, inclusive reconhecido na primeira conta do Erival, em que Vossas Excelências, sobre a lavra do conselheiro Alencar Soares reconheceu essa dificuldade de Diamantino pela alternância que está afligindo o povo de Diamantino e que não se tem uma resolução em que os prefeitos estão se alternando dessa vez por 3 oportunidades. E quando ele reassumiu essa situação, pela sua qualidade técnica, determinou que fosse diminuído os gastos pessoais, com o pessoal especificamente. E foram feitas medidas proativas nesse sentido, mas se tem algumas questões diante dessa dificuldade que tem que ser frisado. Quando se manda embora também os comissionados, ele exonerou todos os comissionados da gestão anterior. Quando reassumiu, teve que se pagar todas as verbas rescisórias para os comissionados. Os secretários têm que se pagar a verba rescisória acrescida de 1/3, se elevando ainda mais também o gasto com o pessoal. Dos repasses para a Câmara de Vereadores. Durante a gestão do prefeito Erival Capistrano, o limite constitucional de 7% foi observado, disse o tribunal. Durante a gestão do prefeito Juliano Lincoln, o Poder Legislativo recebeu R$ 2.024.577,60, correspondente
a 8,19% da receita base de R$ 24.718.874,31. O TSE apontou que os repasses de recursos à Câmara de Vereadores são de receitas vinculadas da assistência social e da COSIP, taxa de contribuição da iluminação pública. Esses repasses foram ilegais. A Câmara deveria ter recebido em 2010, segundo o TCE, R$ 1.795.200,89, mas recebeu R$ 2.024.577,60, ou seja, R$ 229.376,71 a mais. A pergunta é: por que foi feito este repasse a mais à Câmara de Vereadores de Diamantino? Ao analisar os autos que retratam as contas da Prefeitura de Diamantino, exercício financeiro de 2010, os conselheiros chegaram à seguinte conclusão: houve gastos acima do limite com o pessoal do Executivo, gastos acima do limite com o pessoal do município, que o controle interno da Prefeitura falhou em não observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi repassado dinheiro a mais para a Câmara de Vereadores de Diamantino e que houve o desvio de recursos da assistência social e da taxa de iluminação pública. Sendo assim, o voto do relator Luiz Henrique foi no sentido de emitir parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Diamantino, exercício de 2010. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, o processo democrático tem as suas contradições e percalços, mas é aquele que a sociedade brasileira escolheu como o definitivo. É o mais difícil, porém o melhor. Para a sua convivência pacífica. É no processo democrático, há eleições, há impugnações de eleições, há decisões da justiça eleitoral, diplomando eleitos, cassando mandatários. E isso tudo gera reflexos para a gestão pública. O caso de Diamantino é um caso, realmente, eu dou razão ao doutor Emerson Andrade, é um caso atípico. Em pouco mais de 2 anos tivemos 1, 2, 3, 4, 5 alternâncias de gestores. E por uma das nossas características ainda não corrigidas da administração pública brasileira, não existe um corpo funcional efetivo. Então, a cada alternância, modifica contador, modifica controlador, modifica a estrutura, perde-se a memória. E o fato é que isto gera tumulto, e isto gera irregularidade administrativa. Infelizmente, Diamantino não é o único caso em Mato Grosso. Dentro de algumas semanas eu terei a oportunidade de trazer ao plenário outras contas em que a alternância de titulares, de representantes de forças políticas opostas também causaram tumulto à administração. É o caso de Santo Antônio de Leverger. Pois bem, no caso em pauta, malgrado a defesa muito bem apresentada pelo ilustre advogado, as irregularidades aconteceram. São irregularidades gravíssimas e insanáveis. 2 de responsabilidade do prefeito atual, Juviano Lincoln, e uma do senhor Erival Capistrano, que exerceu em 2009 um período e em 2010 outro período. Ambos
ultrapassaram o limite de gastos com o pessoal. Um limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal como taxativo. Ambos ultrapassaram nos seus respectivos períodos. E no caso do prefeito atual, Juviano Lincoln, houve ainda uma outra irregularidade gravíssima de infringência a dispositivo constitucional, que foi o repasse a maior acima do limite para a Câmara Municipal. Eu revi aqui, quando acompanhava a defesa apresentada, eu revi aqui, trago esse dado apenas para informação dos senhores conselheiros que irão apreciar a proposta de parecer prévio, os gastos mês a mês com a folha de pagamento. Então, maio, o Juviano Lincoln prefeito, 1.551.000, números aproximados. Junho, Juviano Lincoln, 1.642.000. Aí, julho, o mês em que houve a alteração, 1.926.000. Já com os dois, no dia 13 mudou. Aí, agosto, 1.789.000. Quer dizer, baixou em relação a julho, mas manteve-se num patamar ainda bastante superior ao que estava anteriormente. Depois, setembro e outubro, também na faixa de 1.700.000. Aí, novembro, troca novamente prefeito no dia 2. Sobe de novo para 1.853.000. Então, cada alteração, né, vamos tendo uma progressão de gastos, um descontrole. Evidentemente, há circunstâncias políticas que devem ser consideradas. Mas elas devem ser consideradas, no meu entendimento, pela Câmara Municipal, que é quem vai julgar as contas de governo. Os argumentos políticos apresentados vão ser objeto do julgamento dessas contas na Câmara Municipal. O parecer prévio desta Corte de Contas é um parecer de natureza técnica. E, tecnicamente, não há como não acompanhar o parecer do Ministério Público de Contas e o parecer da equipe técnica deste tribunal, que indicam de forma cristalina que ambos os gestores praticaram irregularidades gravíssimas de extrapolarem os limites fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal com despesa de pessoal. Nesse sentido, e com esses esclarecimentos, apresento a vossas excelências o meu voto, que acolhe o parecer 5268 de 2011 do Ministério Público de Contas, e voto no sentido de emitir parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Diamantino, exercício de 2010, sob a responsabilidade do senhor Juviano Lincoln, período de 1º de janeiro a 12 de julho, de 3 de novembro a 31 de dezembro, e do senhor Erival Capistrano de Oliveira, período de 13 de julho a 2 de novembro de 2010. Voto ainda pela recomendação à Câmara Municipal para que cientifique o gestor para que adote medidas proativas para aprimorar o desempenho das políticas públicas de saúde e de educação, promova medidas necessárias para a implementação dos tributos de competência do município e observe as regras constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente com relação ao limite dos gastos com o pessoal. Como voto